Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Louvamos ao Senhor porque Ele nos dá a oportunidade de viver mais um dia, mais uma chance de tentarmos ser melhores do que fomos ontem, mais uma chance que temos de amar mais o nosso próximo, mais uma chance que temos de exercer a fé. Cada dia tudo se renova, a esperança se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Que eu e você possamos fazer desse dia hoje uma grande oportunidade que nos foi dada para fazer a diferença, uma grande oportunidade para agradar o coração de Deus. Mesmo que pareça que o dia já está determinado diante de tantas dificuldades, mas que eu e você possamos reagir de forma diferente aos desafios que está sendo colocado diante de nós no dia de hoje. Que possamos agir por meio da fé, agir com calma, agir com mansidão, agir com domínio próprio, não nos deixar ser dominados pelas nossas emoções, não se deixar ser levado pelo medo, e também não entregar o coração à maldade, a pensamentos ruins, revoltas, ira, fúria, a insatisfação, a ingratidão, porque nós sabemos que a ingratidão ela não agrada o coração de Deus. A murmuração ela não agrada o coração de Deus e não move também o coração de Deus ao nosso favor. Mas sabe o que move o coração de Deus a executar milagres, prodígios e maravilhas na minha e na sua vida? É a obediência e a fé. Essas duas coisas elas caminham juntos. Quando você é uma pessoa obediente e cheia de fé, que age por meio da fé, Deus move os céus e a terra ao seu favor. Ele envia comitiva de anjos para te servir, porque você estará andando segundo a vontade dele. Aqui em Salmos capítulo 15 fala: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Hoje eu faço essa pergunta: quem habitará no Monte Santo do Senhor, amados? Quem estará com o Senhor por toda a eternidade? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que fala a verdade, aquele que vive por meio da fé, aquele que tem um coração entregue ao Senhor, um coração aquebrantado, um coração puro, aquele que não pratica mal contra o seu irmão. Esse habitará no Monte Santo do Senhor. Nós temos sido provados para ser aprovados. Só que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba sendo reprovado, né? A gente acaba agindo de uma maneira totalmente contrária à que o Senhor nos ensinou na palavra. Nos deixamos levar pela ira, a gente acaba tomando as decisões precipitadas, a gente se revolta, a gente reclama, muitas vezes a gente até fala palavrão, não é? A gente grita, a gente perde a paciência, perde o domínio, a gente vive em total conflito. E essas coisas, elas não agradam ao Senhor. Aquela pessoa que vive irada e vive contendendo com os outros, essa pessoa não tem como carregar o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele é pacificador, ele é longânimo, ele é manso. E nós precisamos aprender a praticar os frutos do Espírito na nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós usamos de muitas justificativas os problemas que nós passamos,
Quando a gente é exortado, a primeira coisa que a gente fala é: mas também vai ver a minha situação, mas também vai ver, olha lá o que eu estou vivendo. A gente usa assim, não é? A gente fala dessa maneira. Mas, amados, nós precisamos nos esforçar todos os dias para andar e viver em justiça com Deus. Se a gente quer verdadeiramente que a justiça de Deus ocorra na nossa vida, ou seja, que Deus seja justo conosco, que Deus nos abençoe, que a gente colha o fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação, a gente precisa também praticar a justiça. Muitas vezes a gente exige essa justiça da parte de Deus, mas quando Deus olha para nós, nós estamos cheios de impurezas, cheios de pecados, cheios de murmurações, cheios de desonestidades. O brasileiro, ele costuma muito acusar a política, né? Tudo a gente culpa a política, os políticos. A gente fala muito da corrupção, a gente fala muito do engano, a gente fala que na política tem muita pechada, na política tem muitos desvios, mas muitas vezes no nosso dia a dia a desonestidade está ali, a gente não percebe. Quando você recebe, por exemplo, vou dar um exemplo mínimo, um troco de algo que você comprou e você percebe que aquele troco foi passado de forma errada e você está recebendo mais do que deveria, ou seja, aquela pessoa confundiu e você se cala, fica caladinho, o problema é da balconista que errou, o problema não é meu. Você está sendo corrupto também. Quando nós falamos a mentira e enganamos as pessoas que estão à nossa volta, nós estamos sendo corruptos também. Quando nós pegamos aquilo que não nos pertence e não devolvemos, estamos sendo corruptos também. Quando você compra e você não paga o que você deve, você é corrupto também. Então há muitas coisas no nosso dia a dia que mancham a nossa imagem, mancham as nossas vestes espirituais, a nossa vida com Cristo. E a nossa vida com Cristo, ela deve ser uma vida pura, amados. Deve ser justa. É claro que nós somos pecadores, mas nós não podemos viver no pecado e nem amar a prática do pecado. Todos os dias nós precisamos lavar as nossas vestes. Todos os dias nós precisamos purificar o nosso coração. Orar conscientemente, detalhando cada falha, detalhando cada pecado que nós sabemos que cometemos e nos esforçar para não praticar mais. A Bíblia fala que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Quando o Senhor Jesus se referia a essa palavra a Nicodemos, ele estava querendo dizer para mim e para você, que se eu e você não morrermos para nós mesmos todos os dias, não matarmos a nossa própria carne, as nossas próprias vontades, não teria como ver a Deus. Porque Deus não habita no pecado, Deus não habita naquilo que é imundo, Deus não habita na mentira, Deus não habita na falsidade, Deus não habita nas contendas. Então o Senhor Jesus estava falando para mim e para você: ei, vocês precisam se esforçar para nascer de novo todos os dias. Vocês precisam se esforçar para fazer a diferença todos os dias. E é essa diferença que nós vamos fazer hoje. Se nós verdadeiramente queremos obter uma vida abençoada aqui na terra, uma vida onde Deus vai cumprir as promessas, onde Ele suprirá as nossas necessidades, onde Ele atenderá os nossos sonhos, segundo a vontade dEle, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos. E não é porque nós vamos receber as bênçãos por merecimento, porque ninguém merece nada. É pela infinita misericórdia de Deus. Mas nós estamos em processo de desenvolvimento da nossa salvação. E eu não estou dizendo que salvação é pelas obras, porque não é. A salvação é pela fé, não é nosso dom, é dom de Deus. Mas um salvo, uma pessoa que verdadeiramente é salva em Cristo Jesus, essa pessoa vai viver uma vida justa. Uma pessoa que verdadeiramente é salva em Cristo Jesus, ela vai praticar o que é bom. Ela vai abrir mão da prostituição. Ela vai abrir mão da mentira. Ela não vai ficar falando palavrão.
Essa pessoa não vai ficar se entregando a vícios. Ela não vai corromper o seu corpo, usando o seu corpo para a prostituição, para o pecado da carnalidade. Pelo contrário, ela vai guardar o seu corpo. Ela vai guardar a sua vida. Ela vai guardar a sua mente. Porque ela entende que verdadeiramente ela é salva e ela precisa agir como um salvo. Aleluia! Deus está falando comigo e com você. É tempo de santidade. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está voltando. Cada dia mais os sinais estão aí. Não temos tempo mais para brincadeira. Chegou o tempo do tratar de Deus com a terra. Deus está tratando com todos, seja justo ou não, seja ímpio ou não. Deus está tratando com cada um de uma maneira diferente. Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, nós estamos sendo tratados para ser aperfeiçoados, para ser santificados, para a salvação. Aleluia! Porque vai chegar o tempo em que Jesus virá buscar a sua noiva. E ele não vai buscar uma noiva corrompida. Ele não vai buscar uma noiva religiosa. Ele não vai buscar uma noiva que se apega ao dinheiro, que se apega à sua própria carne. Não, ele vai buscar uma noiva que todos os dias o amou, que todos os dias se entregou a ele, que todos os dias se purificou, que todos os dias se santificou. Aleluia! O Senhor fala em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Ei, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. O clamor de hoje pelas nossas vidas é para que o Senhor nos ensine a melhorar. O clamor de hoje pelas nossas vidas é para que o Senhor venha nos santificar e venha nos tornar pessoas melhores e venha nos ensinar e nos ajudar a vencer a nós mesmos todos os dias, a vencer essa ira, a vencer essa falta de paciência, essa falta de domínio próprio, a vencer esse vício em mentir, onde muitas vezes não consegue parar de contar mentira, a vencer essa vontade, da carne, de praticar desejos carnais que não provêm de Deus. O nosso clamor de hoje é clamar para que Deus venha nos santificar todos os dias, nos enchendo do poder dele. E eu preciso te dizer, essa santidade que nós buscamos, essa santidade que nós desejamos alcançar, ela não pode, nós não conseguimos alcançá-la de maneira alguma se não for através do poder de Deus. Por isso a importância de uma busca constante. Por isso a importância de viver uma vida dedicada ao Senhor. Porque todos os dias você estará sendo renovado. Todos os dias você estará sendo preenchido. Todos os dias você estará sendo alimentado pela palavra de Deus. E Satanás e os seus demônios não encontrarão brechas nem legalidades para agir. Essa semana eu tive um sonho. Deus estava me dando uma visão a respeito de uma situação que eu presenciei em uma família. E o Senhor me dava essa visão de um grande banquete. Tinha muitas pessoas na casa dessa família. Muitas pessoas. E havia um grande banquete ali, muitas comidas. E eu olhava e eu não entendia por que estava tendo aquele banquete, sendo que aquela família estava passando por uma situação muito difícil. E aquele banquete ali tinha muitas pessoas estranhas, de todo tipo, se alimentando, comendo muita coisa daquele banquete, como se não houvesse o amanhã, devorando tudo que estava naquele banquete. E eu achava aquilo muito estranho. E o sonho tem mais coisas, mas é porque eu não posso revelar, porque é uma área muito específica daquilo que Deus me mostrou sobre as pessoas que Deus já até falou. Mas eu quero trazer uma parte do sonho que chamou muito a minha atenção. Amados, aquelas pessoas, elas eram de várias formas. Eu via na área da prostituição, eu via de vícios, eu via pessoas fumando, eu via pessoas com muita chacota, muita palhaçada, aquela brincadeira. Eu via muita coisa assim que não era bom. E quando eu fui orar e o Senhor me deu discernimento daquele sonho, o Senhor falava no meu coração que aquelas pessoas que representavam naquele lugar, aquelas pessoas diferentes, de diversos tipos, eram legiões de demônios.
E aquela mesa onde eles estavam ali se alimentando, comendo sem parar, como se não houvesse o amanhã. E cada vez mais as pessoas dessa família, enquanto aquelas pessoas estranhas estavam comendo, as pessoas que moravam naquela casa, naquela família, vinham trazendo bandejas e bandejas com mais e mais comida. E eu não entendi aquilo. E o Senhor me deu o discernimento e Ele falou: filha, aquelas pessoas representam entidades, demônios. Aquela mesa representa as brechas. Aquelas comidas representam as brechas, e aqueles demônios estavam se alimentando daquelas brechas. E não paravam de chegar, cada vez mais chegava mais e mais bandejas, mais e mais bandejas. Eles comiam bastante. E quando acabava aquela festa, aquela reunião, que todas aquelas pessoas iam embora, aquela casa, aquela família estava totalmente quebrada. Aquela casa estava totalmente destruída. O estado que aquelas pessoas que entraram naquela casa deixou foi terrível, foi de total destruição. Então eu podia entender que aquela família estava sendo assolada por grandes demônios, por grandes ataques malignos, mas eles estavam conseguindo entrar e gerar uma destruição naquela casa, porque eles estavam sendo alimentados pelas brechas, alimentados pelas legalidades. É isso que eu quero trazer como exemplo hoje para o Orando a Palavra. Não é uma forma de expor aquilo que Deus me revelou, até porque é específico e íntimo de outras pessoas. Mas o Senhor me trouxe a memória aqui durante a ministração dessa palavra de hoje, porque muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós não entendemos porque as coisas estão dando errado. Você não entende porque o seu casamento está acabando, porque muitas vezes está em crise dentro da tua casa, essa confusão. Você não entende porque a sua vida financeira está uma bagunça. Você não entende porque está acontecendo tantas coisas ruins e o Senhor está falando hoje. Muitas vezes existe uma mesa preparada, uma mesa com um grande banquete para Satanás e seus demônios. Uma mesa repleta de brechas e ilegalidades, onde há muitas entidades malignas entrando e se alimentando todos os dias. Ou seja, uma casa que tem muitas contendas, tem muitas brigas. É uma casa farta para Satanás e seus demônios. Eles se alimentam das confusões. Satanás se alimenta da desunião. Satanás se alimenta de palavrões, de gritarias, de iras, de contendas. Ele se alimenta. Uma casa onde a televisão é um portal de abertura para a prostituição, onde é permitido assistir o que quiser, assistir porcaria, assistir qualquer coisa que possa contaminar o seu lar. Isso é uma mesa farta para Satanás e seus demônios entrar e colocar aos poucos o espírito da prostituição, onde muitas vezes tem pessoas que têm sonhos de prostituição toda noite e não entendem o porquê. Muitas vezes tem desejos que não imaginava ter, mas é porque o inimigo está plantando ali semente após semente, todos os dias, plantando algo ruim. Aleluia! Deus está falando para você hoje. Deus está te dando discernimento de muitas vezes o que está acontecendo dentro da tua casa. Muitas vezes dentro da nossa casa existe uma mesa farta para Satanás e os seus demônios agir. Um banquete preparado para eles. E cada vez mais a gente vai alimentando. E todas as vezes que o Senhor me dá uma visão como essa, todas as vezes que o Senhor me revela algo como esse, é porque o Senhor quer revelar e quer gerar transformação, quer gerar mudança, porque Deus revela aos seus profetas o que está acontecendo. A palavra do Senhor fala que não existe nada que fique em oculto, que não seja revelado. Nós estamos chegando a um tempo onde Deus está colocando luz, está revelando o que está em oculto. Deus está colocando luz na sua vida e está te mostrando: ei, isso aqui está errado, ei, isso aqui tem de mudar, ei, isso aqui tem de se consertar, filho, para que eu possa operar, para que eu possa mudar a tua vida, para que eu possa te usar. Essa área aqui precisa ser trabalhada, essa sujeira precisa sair. Aleluia! Quando a gente vai limpar a nossa casa, a gente levanta tudo para cima. A gente puxa a cama, puxa armário, puxa tudo. E a gente descobre sujeiras que estavam escondidas ali há muito tempo. E se você não puxa os móveis, se você não arrasta, se você não procura, se você não faz uma limpeza mais detalhada, aquela sujeira vira até um mofo. Aquilo ali fica pior e fica mais difícil de limpar. Da mesma forma é na nossa vida. Nós precisamos estar fazendo uma faxina constante todos os dias, avaliando quais são as áreas que nós temos errado, quais são as áreas que nós temos desagradado o coração de Deus, quais são as áreas que nós temos dado legalidade para o inimigo agir.
E aí você começa a compreender por que tais coisas estão acontecendo, porque existem brechas na sua vida. Por isso, amados, nós precisamos buscar todo dia a presença de Deus. Todo dia buscar lições de sabedoria e exercer a sabedoria dentro da nossa casa. E exercer a santidade dentro da nossa casa para que Satanás não tenha espaço para agir. Toda vez que acontece algo ruim dentro da minha casa, uma briga, alguma situação desconfortável no meu casamento, alguma situação ruim, eu já começo a avaliar, Senhor, o que eu fiz de errado? Me mostra. E não me deixa ser enganada, me mostra onde eu errei. Me mostra o erro que está acontecendo dentro da minha casa para que eu possa corrigir, Senhor, porque eu não aceito. Eu vou lá, fecho a brecha, peço perdão, libero o perdão, e aí eu começo a fazer uma oração de guerra. Satanás, bora, bate em retirada. Você entrou por um descuido meu, mas você não vai ficar aqui. Bate em retirada agora, no nome de Jesus. E eu faço uma oração de guerra. E eu não aceito a atuação do inimigo no meu lar. É essa posição que nós devemos ter, em nome de Jesus. Então, no dia de hoje, guarda a palavra do Senhor no seu coração. Feche as brechas na sua casa, feche as brechas na sua vida. Não permita que haja espaços para o inimigo gerar destruição, em nome de Jesus. Não permita que Satanás venha atrapalhar os planos de Deus. E por causa das legalidades, não permita. Seja justo, seja firme, seja temente ao Senhor e faça todos os dias a vontade de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje, uma exortação forte, mas para edificar a nossa vida espiritual. Fique na paz, amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de novo com mais uma palavra de todos os dias.